O nosso tema, que deu um parênteses aí imenso, né? É sobre a Escritura como aquilo que é chamado de a única norma infalível da verdade, a única norma infalível da verdade. Só lembrando aqui, apenas uma expressão que usamos para dar continuidade ao tópico, na última aula que tivemos, é que há uma expressão que diz o seguinte, não é? A Escritura, ela é aquela que é a única norma que normatiza, mas ela não é normatizada por nada, entende? Ela é a única norma que cria normas. Então, toda norma que existe tem que ser pautada nas Escrituras. Isso vai levar a gente a entender um pouco da função dos credos, das confissões, que nunca esses documentos são tratados como norma que normatiza, certo? Então, o que normatiza é a Escritura. A Escritura é que cria normas, certo? Nenhum outro documento tem poder de normatizar, somente as Sagradas Escrituras têm poder para isso. É por isso que você vai perceber que os nossos pais no passado, eles defendiam a tese do sola Escritura, mas não tinha problema nenhum em subscrever documentos oficiais, com os próprios credos universais da Igreja. Né? Por que não tinha problema? Porque esses documentos refletiam a verdade da Escritura, que é a única que pode criar norma. Então, se um documento não é normatizado pela palavra, ele não tem autoridade sobre a Igreja, entende? E esse é o ponto. Nada mais tem poder de normatizar a não ser as Escrituras Sagradas. Outro ponto, e aqui é o ponto que vai começar nosso segundo tópico da nossa aula, né? Por que os romanistas, podemos chamar assim, eles rejeitam as Escrituras como a única norma, a única norma infalível, né? Por que eles acreditam tanto na Escritura como na tradição, né? E aí eles apelam para essa tese, para defender a tese de que há uma outra norma além da Escritura, certo? Há uma outra norma além da Escritura, eles vão basear na seguinte declaração: a sucessão apostólica. Então, eles creem no que se chama de sucessão apostólica. Esse é um dos argumentos persistentes por ele, que eles mantêm firmes pelos romanistas ou pelos apologistas romanos, para justificar a tradição de Roma, certo? Eles dizem a sucessão apostólica é aquilo que é o fundamento para essa realidade. Roma, irmãos, vai dizer que eles têm sucessão direta dos bispos da igreja primitiva e, através deles, por implicação dos apóstolos. Então, eles têm uma sucessão, eles permanecem com uma ligação direta com o passado e esses do passado com os apóstolos. Então, esses aqui de hoje têm a mesma autoridade apostólica, porque há uma sucessão de autoridade, sucessão apostólica. Então, Roma, irmãos, o que eles desejam? Nos fazer crer que a sucessão garante uma correlação direta entre a própria igreja e os pais da igreja. A própria igreja e os pais da igreja, que, por sua vez, não garante apenas a sucessão do ofício eclesiástico, mas também de doutrina. Veja, não é apenas o ofício, porque, veja, nós vamos dizer, nós pregamos a doutrina dos apóstolos, lembra disso, mas nós não somos apóstolos, nós não temos autoridade de doutrina, isto é, de criar doutrina, nós temos autoridade de pregar o que os apóstolos ensinaram, mas eles vão dizer que eles têm autoridade de doutrina, eles têm autoridade de estabelecer doutrina no meio da igreja. Então, o problema, irmãos, é que os próprios pais da igreja não confirmam isso. E aqui nós já vimos anteriormente, nas aulas anteriores, vocês vão perceber uma coisa fundamental, né? Calvino vai abertamente declarar isso. Vocês desgraçam, desrespeitam, desonram os pais da igreja.
quando vocês fazem essas declarações com base numa citação ali e acolá, porque não conhecem de fato o que vocês estão falando. Calvino chega a dizer isso. Eles desonram os pais da igreja quando fazem afirmações de que os pais da igreja simplesmente defendiam uma sucessão apostólica. Tertuliano, vamos pensar aqui em Tertuliano. Ele falou das igrejas no seu dia, nos dias em que ele viveu, né? E ele publicou, irmãos, listas dos seus bispos por sucessão para mostrar que os primeiros bispos eram o sucessor de um apóstolo. Mas, preste atenção, quando ele apontava tais coisas, certo? O teste da sucessão não era a voz do dia atual da igreja, mas a voz da doutrina. Vou repetir. O teste de que alguém era e sucedia os apóstolos era a doutrina, não era a autoridade simplesmente, era a doutrina, se estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. Tertuliano reconhecia que as igrejas foram fundadas naqueles dias, né, e que não foram plantadas por apóstolos ou mesmo homens apostólicos, que a igreja nos seus dias, a igreja não foi plantada por apóstolos. Entretanto, o teste último da sua natureza apostólica dependia não sobre sua linhagem, mas sobre a doutrina. Se a doutrina que eles pregavam estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. Ele dizia que isso precisava ser mostrado nas Escrituras, que esse era o fundamento. Não era apenas uma declaração de um pai da igreja, havia necessidade de mostrar nas Escrituras que era assim, né? E isso nos leva ainda, irmãos, a um outro aspecto, né? Ele diz o seguinte, a lei e os profetas, que a igreja, né, que é o que une a igreja em um volume com os escritos dos evangelistas e apóstolos, de onde ela bebe a mesma bebida, é a fé. Vou repetir. A lei e os profetas, no qual a igreja, unida em um volume com os escritos dos evangelhos e apóstolos, ela bebe da mesma fé. A igreja bebe da mesma fonte, de onde está fundamentado a lei e os profetas. Isto é, a igreja bebe das sagradas Escrituras, diz ele. Era também a opinião de Gregório de Nazianzo, irmãos, que a sucessão apostólica deveria ser entendida como aderência à doutrina apostólica. Vou repetir, aderência à teologia apostólica. Entende? Então, qual o ponto desses pais? Não era que eles estavam defendendo que os pais da igreja eram sucessores e que a igreja, na época deles, agora tinha um papa ou tinha um bispo que sucedia os apóstolos e eles tinham autoridade de estabelecer doutrina. A unidade deles era uma, eles bebiam da mesma fonte, a lei e os profetas. Eles bebiam das sagradas Escrituras. Ora, irmãos, dois exemplos, Tertuliano e Gregório. O problema é que, veja, nenhum desses aqui defende a sucessão apostólica como dada por aqueles que defendem hoje a autoridade da igreja de estabelecer doutrina. Pelo contrário, né, eles criam que a verdadeira apostolicidade e a sucessão apostólica, né, era demonstrada pela conformidade com a doutrina e fé nas Santas Escrituras. Nas Santas Escrituras. Tem um teólogo chamado David Wells, que ele diz o seguinte acerca disso. Veja bem as palavras dele, irmãos. Para ser um crente, então como antigamente,
significava crer aquilo que os apóstolos ensinavam. É nesse sentido que a sucessão apostólica é verdade no Novo Testamento. Os crentes sucederam os apóstolos quando eles aceitavam o que os apóstolos ensinavam. É uma sucessão não de poder eclesiástico, como a Igreja de Roma defende, mas sucessão de doutrina. Nós cremos exatamente na mesma verdade apostólica. Nós cremos na mesma verdade apostólica. Eu gosto muito da obra do John Owen, no volume 1 da obra dele, que é sobre a glória de Cristo, que é um espetáculo essa obra. A editora Pés publicou umas páginas dessa obra, né? A obra tem em torno de 700 volumes, 700 páginas, 700 páginas. Esse volume tem 700 páginas. A editora Pés publicou uma parte desse volume que trata sobre apenas a expressão a glória de Cristo, que é um espetáculo também. Mas nessa obra, ele vai mostrar como Cristo é apontado desde o Antigo Testamento para a igreja. E ali ele faz uma análise impressionante. Ele diz assim: sucessão apostólica para a Igreja Católica Romana é a declaração da perfeição. Nunca sucessão, diz John Owen, foi usado para declarar perfeição, pelo contrário, imperfeição. Ele diz, e ele continua, por quê? A sucessão dos sacerdotes. Qual era a prova de que havia chegado o último sacerdote? É que não há mais sucessão. Só tem um apóstolo, ou melhor, só tem um sumo sacerdote, que é Cristo. Até Cristo, vocês tiveram vários. Chegou Cristo, acabou. Então, John Owen diz, ora, o que está sendo dito aqui em última instância? Está sendo dito aqui que o fato de você ter uma sucessão, você está declarando imperfeição. Como que a igreja é perfeita se ela tem sucessão? A igreja é perfeita porque tem um cabeça e um sumo sacerdote, que é Cristo. Esse é um ponto, né? E ele tem vários outros argumentos, mas esse aí que mais eu achei intrigante nessa obra dele. Agora, abra sua Bíblia comigo em Evangelho de João, capítulo 8, verso 33, por favor. João 8, 33. Vamos analisar esse texto nessa perspectiva de sucessão, tá bom? Vamos pensar nesse aspecto. Ali, ele diz, nós somos descendentes de quem? De Abraão. João 8, verso 33. O texto diz assim, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Somos descendentes de Abraão. Veja o que Jesus vai dizer a eles, irmãos. Nos versos 39, veja lá comigo, 39. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Verso 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Verso 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Verso 40. Esse é o 47, nós lemos, né? Veja o 56, irmão, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Verdadeira sucessão, irmãos, não é uma sucessão de homens, esses eram descendentes de Abraão, mas uma sucessão de doutrina, como os apóstolos ensinaram.
Gálatas 3, verso 7, ele vai mostrar como é que nós somos filhos de Abraão. Gálatas 3, verso 7, não é porque nós somos sucessores dele. Gálatas, capítulo 3, por favor, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. 3:7. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os que creem. Creem em quem, irmãos? As mesmas verdades que eles creram. Você não é filho de Abraão por sucessão. Se você crê na mesma doutrina que ele creu. Na mesma doutrina que ele creu. Outro exemplo fundamental aqui, eu diria, é o texto de 1 João, capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 4, por favor. Veja, verso 1 a 6, veja só o que diz o texto. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ora, como é que eu sei que esse é um falso profeta? Qual é a lógica que eu utilizo? Né? Porque se é apenas sucessão, nós vamos ouvir toda a heresia, né, dele, vamos aceitar toda a heresia dele. Mas qual é a base para eu ter conhecimento do que é verdade ou não? Aí ele continua: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, primeira coisa é em relação a Cristo. Então, todo espírito que confessa. A palavra espírito aqui, irmãos, entenda, apesar de estar nisso reconheceis o Espírito de Deus. O espírito que ele descreve aqui é qualquer espírito, não descreve a qualquer espírito. Lembre-se que espírito aqui está associado a falso ensino. Então, é associação da própria malignidade. Assim como no Éden, a serpente perverteu a verdade de Deus, Satanás ele também conduz o erro. E o erro teológico tem a ver, literalmente, desde o princípio, com aquilo que Cristo disse. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio. E aqui ele está dizendo, olha, o espírito que não procede de Deus e o espírito que procede de Deus. Como é que eu sei que o espírito procede de Deus? O que é que ele fala acerca de Cristo, irmãos? Que confessa que Jesus Cristo veio em carne, isto é, que Deus se fez homem, a humanidade de Cristo. Aquele que nega que Deus se fez homem, esse é mentiroso. Aí a sequência do texto, acompanhe comigo. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Aí vem, irmãos, aí diz assim, pastor, mas veja, a Igreja Católica Romana defende que Jesus Cristo, ele tem os credos, como nós cremos. É verdade. Jesus disse para os fariseus, vocês destroem a palavra, anulam a palavra por causa das vossas tradições. Ora, Jesus Cristo é o intercessor, mas ele não é o único intercessor. Nós aprendemos hoje no Cântico de Ana que a maneira como Deus salva é para que fique claro que não há ninguém como Ele. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador. A lógica da revelação é essa. A inequívoca revelação mostra o aspecto singular do nosso Redentor. Na sequência, então, ele diz, ora, filhinhos, vós sois de Deus, verso 4, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Agora vem a segunda regra, para você saber se é verdade ou não que está sendo ensinado. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Quem é que ouve os falsos, irmão? Quem ouve os falsos profetas? O mundo.
O mundo aqui não é todo mundo, o mundo aqui são os que se perdem, porque veja o verso 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Sabe como é que eu sei que nós conhecemos a Deus? Porque nós ouvimos a Deus. Isto é, ouvindo quem, irmãos? Nos ouve. Quem são nós aqui? Os apóstolos. João aqui está dizendo, aqueles que são de Deus escutam os apóstolos, nos escutam. E os que não são de Deus escutam o mundo, escutam os falsos profetas, porque esses são do mundo, eles dão ouvidos ao ensino do mundo. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nisto nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí nós podemos então ir para o último tópico, rapidamente. Escritura, não a igreja, é a única norma infalível. Escritura, não a igreja, é a única norma infalível. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 13. Paulo diz assim, diz a palavra de Deus: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Transformando-se em apóstolo de Cristo. Veja agora o verso 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja a associação, mais uma vez, entre o erro e Satanás, desde o princípio. A gente sempre pensa a ação de Satanás, né? Principalmente essa questão do mundo neopentecostal, né? A gente sempre tem essa coisa da ação de Satanás, a possessão demoníaca. Eu não quero entrar nesse campo, não é esse o meu ponto, mas a gente se esquece daquilo que ele faz por excelência: enganar, mentir, deturpar a verdade. Sabe qual foi a primeira manifestação de Satanás? Deturpando a palavra de Deus. Isso é, irmãos, a palavra de Deus é a nossa vida. Se o Espírito de Deus não nos proteger de tais coisas, pela palavra, nós somos destruídos. Satanás pode se disfarçar de anjo de luz, irmãos. Você não deve se impressionar se ministros também se transformam em ministros da justiça, e que o fim dele será segundo as obras dele. Veja o verso 15 do mesmo texto, de 2 Coríntios 11, veja o verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O fim deles será conforme as suas obras. São muitas as maneiras como isso é tratado. Abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 20, verso 28 a 31. Atos, capítulo 20, verso 28 a 31. Diz assim a palavra de Deus, 28 a 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida,
entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, veja que detalhe, irmãos, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O que é que Paulo diz, irmãos? Para vocês se protegerem, lembre-se que eu admoestei vocês na verdade. Lembrem-se da admoestação, do ensino. É muita falta de amor pelo rebanho, irmãos. Você achar que os crentes precisam apenas ouvir feijão com arroz, o básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. A igreja precisa ouvir todo o conselho de Deus, porque é assim que ela é protegida, assim que ela é guardada. Primeiro, por presbíteros fiéis, homens que conhecem a verdade e farejam o erro de longe. Para proteger o rebanho, eles não terão problema em agir. E o ensino precisa ser a fim de que a igreja mesma possa, ouvindo, discernir o certo do errado. Gálatas capítulo 1, verso 8, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 8. Paulo diz, um texto, uma expressão bem conhecida, mas importante ser lido por todos. Mas ainda que nós, irmãos, nós aqui, mesmo nós, veja, mesmo Paulo dizendo como apóstolo, se eu ensinar outra coisa que foi ensinada, então não é o apóstolo, é a autoridade dada por Deus a eles para ensinar a verdade. Se ele ensinar outra coisa, não se deve ouvir. Ora, ainda, repito aqui, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldição. Lembra de Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro, que vai ser tido como primeiro papa da igreja, né? Veja que Pedro foi repreendido por Paulo em Gálatas. E a razão é porque ele não estava de acordo com a verdade. Veja comigo, Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Veja o que o texto diz, por favor. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo o que, irmãos? Segundo a verdade do Evangelho. Veja, qual é o padrão que Paulo disse aqui? Não agiu corretamente segundo a verdade do Evangelho. Disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Eu repreendi segundo o Evangelho que foi ensinado. Essa é a linguagem, irmãos. Apocalipse capítulo 2, encerrando, vamos lá para o fim. Apocalipse capítulo 2, verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de quem? De Balaão. Veja, tem no nosso meio pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para
comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Há no vosso meio gente que ensina essa doutrina. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. As heresias estão aí no meio da igreja. A igreja de Tiatira, irmãos, verso 20 do capítulo 2, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 24 e 25 do mesmo capítulo 2. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Conserve o que eu tenho, o que vocês têm até que eu venha. Capítulo 3, verso 1 e 4, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essas aí não se contaminaram. Verso 17 do capítulo 3, acompanha ainda comigo, ele diz, verso 17: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. É o 3:17, né? Eu estou lendo 18, desculpa. O 17 diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você percebe, irmãos, como que a igreja é vulnerável a tantos erros? A igreja é vulnerável a tantas heresias, constantemente. Todas passam pelas mesmas coisas. O que Paulo disse à igreja de Éfeso é verdade em todo canto. Perceba que sucessão não é garantia, porque essas igrejas se desviaram da verdade. A única forma é a verdade do Evangelho, que para combater tal heresia e firmar a verdade no meio do povo de Deus. Os pais da igreja diziam, irmãos, isso é fundamental, certo? Que os bispos deveriam ser seguidos somente se seus ensinos estivessem conformados com as Escrituras. E rejeitado deveriam ser se não se conformassem com as Escrituras. Nenhum pai da igreja cria que a igreja era infalível, irmãos, completamente infalível, totalmente livre de erro. Havia a opinião de que bispos individuais, como bispos no concílio, poderiam errar. Isso é comum, é claro. Os pais da igreja tinham essa consciência. A igreja não é infalível. A única norma infalível é a Escritura Sagrada. A única norma infalível é a Escritura Sagrada.
a igreja nasce da pregação do Evangelho, da revelação bíblica. A igreja nasce desse conhecimento. A igreja não forma as Escrituras, ela é formada pelas Sagradas Escrituras. Somente a Bíblia ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação, repreensão, educação, para fazer o homem perfeito. Somente a Escritura tem poder para isso. Ninguém mais, irmãos, a parte das Escrituras tem autoridade para fazer tal coisa. Deixa eu encerrar dizendo aqui as palavras de Dr. Bunsen, que diz o seguinte, que ele apelava para a autoridade última. Ele diz o seguinte, que apelar para a autoridade última não é circular, a menos que você esteja inclinado, não é, a se manter suspenso da realidade da palavra de Deus, até que seja sancionado pela palavra dos homens. Esse é o ponto. Deus fala nas Sagradas Escrituras. Deus fala na Sagrada Escritura. E Calvino disse, não é? O fato de Deus falar na Escritura, ninguém duvida dizer. Porque só Deus é testemunha de si mesmo, de que aquilo que Ele fala é a verdade. Não precisa de ninguém mais além dele para que aquilo que seja dito seja a verdade. Nem mesmo a igreja é necessário. Só basta o que sai da boca dele, porque veio da boca dele, é suficiente. E deve ser crida e vivida. E deve ser crida e vivida. William Perkins diz assim: tudo aquilo que Deus fala deve ser imediatamente crido. Nem carne nem sangue deve nos impedir de crer naquilo que Deus disse. Ninguém pode nos impedir de crer naquilo que Deus disse. Se Deus disse, essa é a verdade. Deixa eu encerrar, irmãos, só dizendo isso, para que a Bíblia, segundo o catolicismo romano, tenha algum valor, precisa ser fundamentado na igreja. Então ela não depende de Deus, depende da igreja. Na visão protestante, a palavra de Deus não depende da igreja para ser verdade, ela depende daquele que fala, do próprio Deus. A autoridade depende de quem fala, do próprio Deus. Do próprio Deus. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós retornaremos ao tópico, né, falando ainda desse tema, aprofundando um pouco mais sobre o papel das Escrituras. Vamos falar agora sobre, nós vimos a Escritura como a única forma infalível, né? Nós vamos adentrar a essa infalibilidade em outras áreas, não apenas na norma. Nós vamos falar também em outras áreas, como também o ensino e outras verdades importantes, tá certo? Para todas as áreas da vida, nós vamos analisar esse tópico na próxima semana, a partir da próxima semana, se Deus nos permitir. Bom, vamos orar. Que horas são, irmãos? Poxa, faltam 3 minutos para meio-dia, eu estou impressionado, consegui bater meu recorde. Vamos orar, encerrando então a nossa EBD, irmãos. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído na Tua verdade. E nós não precisamos temer, precisamos confiar em Ti de todo o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, mais uma vez. E prepara-nos para logo mais à tarde, às 5 horas, retornarmos para Te adorar
e participarmos da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.